Shalom, igreja. Amém. Graças a Deus, né? Porque nós estávamos aqui ontem, hoje de manhã, demos graças porque tivemos tudo de novo. E graças outra vez porque estamos agora, porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós, primeiro antes de já iniciando a abertura, a oração, eu quero só ler um salmo bem pequeno, que é o 134, que diz: Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoará desde Sião. O Senhor que fez a céu e a terra, Deus continua nos abençoando e nos dirigindo. Eu vou pedir para o irmão João que eu olhe a Deus nesse momento, agradecendo mais uma vez estarmos aqui e por o culto que já iniciou no louvor e por tudo que está sendo feito aqui. Irmão João. Irmão João. A graça e a paz do Senhor esteja nesta igreja e aos quatro cantos deste país. Pai querido, graça te damos por este momento reunido e santo na tua presença, Pai querido. Graça te damos pela manhã que se passou, pelo culto da manhã, pelo louvor que estou iniciado agora, Pai, e pela tua palavra também. Pai querido, abençoa a cada um de nós, nos enche do teu Espírito, nos enche da tua graça, nos enche do teu amor e nos enche da tua misericórdia. Pai querido, visita cada lado deste momento, aonde se encontram as pessoas enfermas, cura com o teu poder, cura com a tua misericórdia, Pai. Onde há casal que vem discutindo muitas coisas, que não tem reunião dentro do seu lar, que o Senhor entra com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia e da paz, principalmente no teu povo. Meu Pai, eu te peço pelo teu povo, por esse dia, muitos deles têm saído da tua presença, têm buscado coisa que não te agrada, buscando aquilo que não vem do Senhor, meu Pai. Tem misericórdia deles, perdoa os pecados deles e perdoa todos os nossos pecados. Pai querido, que este culto, que esta mensagem que vai ser trazida aqui agora, que seja para a tua glória, que seja para a tua honra e que seja para a nossa edificação no Espírito e na santidade, meu Pai. Precisamos muito da tua santidade, da tua unção, do teu derramamento, do teu Santo Espírito, para que sejamos totalmente libertos, cheios de autoridade, cheios de poder, para que seu mal caia por terra, e ele tem que cair, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, esta bênção nós te pedimos e te suplicamos, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos muito mais de ti.
A irmã Joelma chegou já? Ela não vem. Infelizmente ela não vai poder vir. Aqui, infelizmente mesmo, estou com saudade de ouvir a voz da Joelma. Mas já que vem, vamos cantar então o hino. Da igreja lá é. Verdade. Obrigada. 456. Irmãos, enquanto cantamos, aí já dá oportunidade para os irmãos trazer seus dízimos e as ofertas. E esse cofrinho aqui, eu creio que vai embora hoje, né, pastor? O pastor não está aqui, mas aí os irmãos podem marcar o dia para ele estar levando. Tá, esse cofrinho aqui é para ofertar para o seminário da associação. No dia que o pastor Júlio Banco disse, eu é para pôr moeda, mas quem tiver moeda pode colocar dinheiro também. E o cofrinho aceita, viu? Pastor, mesmo, gente. Está cantando aí? Está cantando Não. aí? Tá ali, ó. Mas aí não dá para explicar. Vamos colocar de pé, meus queridos. É um desafio. Ela me chama para mim. E eu mais atrapalho ela do que eu sou mexido, tá? Em tempo de regência, eu não passei na escola nem os reprovados. Deus abraço. Levantemos em meu,
Boa noite, amada igreja das Paz. O intuito de estar aqui hoje com muita alegria é agradecer primeiramente a Deus por ter me dado esperança, né? Esperança que vem de Jesus, ao som. A esperança, né? Que vem de ver do nosso Jesus, né? E agradecer, né, a Deus, né, por ter me ajudado a firmar minha fé durante esses momentos que passei, na expectativa se minha mãe ia conseguir operar ou não. Enquanto o mês passado, um mês e pouco, eu estava até bem assim com a fé, mas o pastor Kibala pregou sobre a fé, e quando ele falava, o Senhor diz para você que sim, né? Acho que irmãos lembram daquela mensagem. E quando ele falou, mantenha a fé, o Senhor diz sim para você. Eu estava orando, né? Eu falei, Senhor, continua mantendo a minha fé, né? Quando foi dia 10, mais ou menos, e nada, me chamaram minha mãe para operar, já estava, né? Minha tia falou, como vai fazer o Natal, sua mãe pode ficar sozinha, não vê. Sua mãe não vai ser chamada para operar. Eu falei, não, o ano não acabou, vamos manter a fé. E minha mãe falou que eu quero operar. Amém. E quando foi no dia seguinte, no domingo mesmo, né? Eu fui para a igreja, orei, voltei, cheguei em casa, conversei com minha mãe, nada. Depois eu peguei, deixa eu olhar aqui o e-mail do processo, fui ver. Quando eu vi, eu não acredito. O juiz pegou e deu causa ganha e ordenou para que se fizesse a cirurgia imediatamente em 15 dias. E logo em seguida, uma hora depois, e eu já estava agradecendo, minha mãe me liga, Rogério, vem para cá agora, imediatamente, porque o doutor ligou da Santa Casa e eu preciso ser internada para operar. E aí eu falei, Senhor, glória a Deus, Deus é maravilhoso, obrigado, meu Deus, o Senhor respondeu as minhas orações e já peguei, deixei de ir antes de ficar comigo e eu vou para lá. Aí fui lá, corri atrás, peguei o Uber, fomos, chegando, Deus providenciou tudo, né? E domingo ela foi internada, fiquei lá, consegui. Na segunda ela operou, entrou 8h30, saiu às 18h30. Foi uma operação longa, mas Deus esteve presente em tudo, né? Corri o risco de UTI, de tomar sangue e os outros procedimentos que poderiam ocorrer, mas Deus abençoou em tudo, que ela, da cirurgia e do retorno, a recuperação foi direto para o quarto. Não teve sangramento, não teve nada, e só os procedimentos mesmo de, né, aguardar o dia de alta, e dentro de 2 dias ela teve alta, já está em casa para a glória de Deus, né? E eu só tenho a agradecer, a louvar o nosso Deus que é poderoso, né? E eu digo para vocês, se vocês tiverem uma causa, dificuldade, mantenham a fé, porque eles tiverem a vontade de Deus, ninguém tira de vocês, irmãos. Mantenham a nossa fé. A nossa fé é primeiramente Jesus, né? Porque Ele dá tudo para nós. Então eu estou aqui para agradecer a Deus e também as orações dos meus queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para a irmã Rita ela orar em agradecimento aos dízimos e também essa bênção, né? Porque a Elita, a irmã Neuza e eu, nós assistimos bem a irmã Neuza nesse período, e a Maura também, nesse período de espera pelo Rogério, pela família, né? Principalmente pela irmã Neuza. E ela já está em casa se recuperando. Então, Elita. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor Jesus, porque estamos aqui na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelas bênçãos recebidas de Ti, por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos dado. Neste momento, ó Pai, nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor
é o dono do universo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito milagres, Senhor Jesus, no meio de nós. E esse é o milagre da irmã Neuza ter feito essa cirurgia, Senhor Jesus, porque ela está em casa, Pai, deu tudo bem, Pai, tantos anos esperando por essa cirurgia, e o Senhor fez a operação no tempo certo, Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos, Senhor Jesus. Agora que o Senhor deu uma boa recuperação a ela, Pai, que ela seja agraciada pelo teu Santo Espírito, Pai, que o Senhor esteja sustentando, fortalecendo a ela, Senhor Jesus. Esteja, Senhor, com a irmã Edilma, Senhor, que está cuidando dela também, Pai. Que você esteja com ela, abençoando seus filhos, Senhor Jesus, seus novos, Senhor Jesus, seus netos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor Jesus. Que você esteja colocando a tua mão de poder e de glória sobre a vida de cada um dos seus filhos, Pai. Que todos possam acreditar no quão maravilhoso o Senhor é e quão maravilhoso que o Senhor pode, Senhor, transformar as nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem feito vários milagres aqui nessa igreja, ó Pai. Não só aqui, mas em todos os lugares, ó Pai. Por isso eu te agradeço, ó Pai. Seja, Senhor, abençoando a vida dos irmãos que estamos nos visitando nessa noite. Nesse momento também te agradecer pela vida do Rafael, amigo de Salgado, que está aqui conosco também. Nós oramos por ele. Glória a Deus, ele está aqui conosco, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Seja, Senhor, abençoando, Senhor, os dízimos e ofertas, Pai. Depositados das ambulâncias, ó Pai. Que você esteja abençoando, Senhor Jesus, a cada oferta, a cada dízimo, Pai. Que seja abençoando aqueles que não têm emprego, Senhor Jesus. Que você esteja abrindo uma porta, Senhor, de emprego para eles, Pai. Para o seu sustento. E que você esteja... Fundadoras, o que mais que vocês são? Primas. Muito bem. Eu fiquei olhando na retrospectiva ontem alguns rostos que foram aparecendo, vocês mais novas, e muitos irmãos que não estão mais conosco, mas que estão na glória com o Pai. Vamos ficar em pé com isso. Vamos levantar nessa hora um amor de agradecimento a Deus. Porque um dia lá atrás, um pequeno grupo lança uma pedra fundamental nesse lugar. Para quem não sabe o que é uma pedra fundamental, antes de se ir uma igreja batista em qualquer terreno, pelo menos sempre foi assim, não sei se mudaram, né? Se prepara um espaço onde se coloca uma Bíblia no centro da edificação. Então, se nós derrubarmos toda essa estrutura e começarmos a escavar, nós vamos encontrar o que nós chamamos de pedra fundamental. Uma igreja construída sobre a palavra. E essas irmãs estavam aqui. E para nós, como igreja, é motivo de agradecermos a Deus por vocês, pela história dessa igreja e por tudo que Deus ainda vai fazer. O legado fica. Do louvo a Deus pela vida das irmãs. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, nós rendemos graças ao Senhor por essa linda história que a tua igreja, ó Deus, tem exercido nesses 55 anos. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós negligenciamos o teu querer, mas naquilo que o Senhor conseguiu extrair de nós, estamos aqui, na pessoa das tuas servas. Nós nos regozijamos, ó Deus, com a história dos fundadores dessa igreja. E te pedimos, ó Deus, cubra as tuas servas, irmã Marcona, irmã Ana, ó Deus, com as tuas ricas bênçãos. Concedendo, ó Deus, às famílias a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida das tuas servas. Obrigado pela igreja. Nós somos a tua igreja, Pai. Continua estendendo o teu favor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe.
done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Cantemos com alegria. A ti, Senhor, todo louvor e toda honra. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor
Amanda vai ensinar para você. Tá bom? Isso. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te rogamos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre cada lar aqui representado, que eles cresçam não somente em estatura, mas também no conhecimento da tua graça. Derrama sobre eles, ó Deus, a tua bênção. Faça com que os seus pais tenham condições, ó Deus, de instruí-los no caminho que deve andar, a santa palavra do Senhor. Que eles possam agora também ser instruídos ali na sala, aprendendo mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Santificado é teu nome, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por esses 55 anos. Amém. Que essa porta foi aberta, essa casa de oração, Senhor nosso Deus. E aqui nós estamos para te louvar, para continuar te louvando, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Agora, Pai Santo, quero te entregar ao Senhor o seu servo, Pai, que vai descansar. Tudo que ele disser nessa noite, Pai, seja inteiramente melhor, Pai. Fica conosco, Pai. Vamos ver se seus pés e a cabeça em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos ler alguns textos da palavra de Deus, para que justamente hoje possamos encerrar essa minissérie de conferência da palavra de Deus, deste momento de festa na vida da igreja. Então abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Mais uma vez eu peço aos irmãos que, em reverência à palavra do Senhor, nos coloquemos de pé e vamos ler a Santa Palavra. Capítulo 1 de 1 Pedro, do verso 17 até o verso 21. Todos acharam? Amém? Amém. Então leiamos. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês se creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Volta um pouquinho, vamos em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. O primeiro texto falou da nossa jornada terrena, que a nossa esperança está em Deus. E agora nós temos o autor aos Hebreus também falando de uma corrida, uma caminhada, um movimentar. Vamos ver? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha
atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Mais uma vez, mover, corrida, não se desanimar na jornada terrena. Ainda em Hebreus capítulo 2, nós vamos ler o verso 3, que é uma pergunta para cada um de nós, e hoje você precisa sair daqui respondendo esta pergunta. Hebreus 2, verso 3. Na minha Bíblia, no verso 3, está aqui para mim e para você: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Os irmãos podem escutar e que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Se você observou, os dois textos que nós acabamos de ler fala justamente de uma caminhada. Deus nos tirou da nossa maneira vazia de viver para caminharmos na esperança de um Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Desde sexta-feira nós vemos os reflexos da graça na vida da igreja. E por termos a graça do Senhor, nós precisamos ter um coração cheio de gratidão. Ontem, outro reflexo da graça foi justamente a questão de sonhar, de restaurar de novo a alegria, os sonhos. Pela manhã, quem não veio, perdeu. Porque um dos reflexos da graça do Senhor que nós citamos hoje pela manhã foi que uma igreja movida pela graça não pode mentir para Deus. Depois vocês assistam o vídeo, porque o Rodrigo gravou, vai compartilhar no grupo, vocês vão assistir. Então, quem não veio no domingo de manhã não pôde participar ao vivo do que o texto estava querendo tratar conosco. Que texto é esse que nos fala como Deus reage quando nós mentimos para Deus? Foi hoje de manhã, mais um reflexo. E agora eu quero falar dessa corrida, para que eu e você não se canse, para que eu e você não fique desanimado, porque a nossa esperança está em Deus. Uma igreja movida pela graça, ela está em movimento, porque a graça de Deus nunca ficou parada, ela sempre esteve em movimento. E quando nós falamos, corramos a carreira que nos está proposta, é uma corrida. O texto aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? No capítulo 11, nós vamos ter uma galeria em que as pessoas dão o título dos heróis da fé, que viveram antes da cruz, com a esperança do Messias que viria, e eles viveram esta caminhada com seus altos e baixos, mas a graça se moveu em todo o tempo da história da redenção do Senhor. E eu queria, antes de chegarmos na resposta que eu e você temos que dar, como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação, eu queria voltar com você um pouco na história e vermos aonde foi a largada dessa corrida. Quem aqui já fez corrida de rua? Eu também. Opa, tem uma turminha boa aí. Vocês viram o pastor hoje assim, pequenininho, magrinho, esbelto? Lá atrás, eu fiz algumas corridas de rua. Eu fiz a revezamento de Pão de Açúcar, ali no campo da USP. Eu acho que fiz umas 3 ou 4 vezes com um grupo. Corrida da Nike.
a São Silvestre de número 79, eu participei dela. Eu parei, preciso voltar. Mas uma coisa que marcou a minha história e eu nunca vou esquecer. Foi a primeira corrida, chamada Corrida da Paz. Estamos falando de 2002, mais ou menos. Eu trabalhava na escola de Setúbal e lá tinha um professor de educação física que fazia corrida de rua. E antes de vir para São Paulo, quando morava no Nordeste, a gente sempre tinha um grupinho para correr de manhã, sair para correr. E aí eu comentei com ele, ele falou, vamos correr. Eu falei, imagina, não vou aguentar correr. E a fala dele foi, qualquer pessoa corre 6 km. E essa Corrida da Paz foi um período em que São Paulo estava passando por grandes ondas de crimes, sequestros, e a Rede Globo, ali na região onde está hoje o prédio da Rede Globo, promoveu essa Corrida da Paz. Então eu fui para a primeira corrida. Chegando lá, ele me posicionou naquele grupo que corre 7, 8 minutos cada quilômetro, porque tem a turma que corre com 6, com 5, com 4, quem já está no pelotão de elite que é para competir. Ele falou, ó, você sai daqui, porque os que saem na frente saem com mais velocidade, mas vai embora, segue a turma. E eu achei que eu podia, e fui. Primeira corrida, meus irmãos, não deu 5, 6 minutos, já tinha gente voltando do outro lado. Eu falei, falei, olha, não passou. Quando eu descobri aonde era o retorno, e ali era a metade da jornada, eu já não tinha fôlego, eu já não tinha mais forças, a temperatura, aquele carro velho radiador estava lá em cima, eu parei. Depois que a gente fez o contorno no local, eu parei e comecei a caminhar. E aí um senhor, eu não vou lembrar quem é, não sei quem é, não tivemos tempo de nos apresentar. Eu lembro que eu estava caminhando, respiração ofegante, e ele pegou no meu braço e falou comigo, não para não, continua. E aí ele trotou comigo, ele diminuiu o ritmo dele e correu comigo com certeza uns 300 metros mais ou menos. Falou para eu não beber a água toda de uma vez, para eu molhar a boca e me refrescar, jogar no pescoço e beber aos poucos. E quando aquele homem viu que eu estava de volta na corrida, ele foi embora no ritmo dele. Eu nunca mais vi, estamos falando de 20 anos atrás, mas foi usado por Deus e traz missão, porque eu não posso na jornada, na caminhada, deixar pessoas para trás. Uma igreja movida pela graça, ela anda junto com as pessoas, porque Deus tem uma largada da redenção, que diz o texto que não foi por obras perecíveis que nós fomos comprados, mas pela cruz que foi estabelecida antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de dizer haja luz, já foi estabelecida a cruz de Cristo, para que eu e você pudéssemos ter salvação, ter este momento da graça do Senhor sendo derramada sobre nós. E aonde começa a corrida, já que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Esses heróis da fé começam lá no Velho Testamento. A largada se dá depois da criação, quando Deus coloca ordem no caos, quando Deus estabeleceu luz e separação da terra seca, da porção molhada, criou todas as coisas, viu que era bom, formou o homem do pó da terra e fez o homem à sua imagem e semelhança, e disse ao homem, domine. E esse dominar foi interpretado de maneira errada quando o pecado entrou. Por isso que nós estamos em questões ambientais hoje, por isso que nós estamos vivendo a questão da necessidade de revermos a maneira predatória como nós subsistimos no mundo. Porque o dominar significa ter conhecimento, ter sabedoria, saber explorar as potencialidades, cuidar do jardim que era sustentável e não destruir. O pecado ele vem para destruir. Satanás está buscando a quem possa tragar. Ele vem como ladrão para roubar, matar e destruir. Então, quando nós olhamos formas de destruição, não está no plano de Deus. O plano de Deus é vida.
nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ali começa, no Cronos, no nosso tempo, que a gente consegue contar dias, meses, anos e horas, começa a história da redenção, mas no Kairos de Deus, no tempo de Deus, isso foi estabelecido antes da fundação do mundo. Não há nada que pegue Deus de surpresa, pelo contrário, a Bíblia diz que de eternidade em eternidade, está lá no Salmo 90, Ele é Deus, nada escapa do seu controle. Os teístas que somos nós queremos um Deus transcendente, que está para além da compreensão do homem, que criou todas as coisas, mas Ele também é um Deus emanente, que participa da sua criação, não é indiferente à criação. Ele é um Deus pessoal, Ele se move no meio da sua igreja, Ele está conosco todos os dias, diferente dos deístas que creem que Deus criou todas as coisas, deu corda e largou e não tem mais controle. Eu não creio dessa forma. Mas quando Deus estabelece no tempo do ser humano que nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ali começa a história da redenção. Os filhos de Caim dão origem aos povos, às línguas, às nações. Porque aonde vem a divisão das línguas? Em Babel. Babel é justamente capítulo 11, depois da questão de Noé. Porque Noé revela para mim e para você que existe no caráter, no coração de Deus, uma medida da iniquidade. Todo o tempo na história do ser humano, quando o pecado, quando a imoralidade, quando tudo que é iniquidade começa a subir, os decretos e os juízos de Deus são estabelecidos a ponto de trazer de volta as coisas para um lugar aceitável. Foi o dilúvio. Um dos descendentes de Noé, Nimrod, constrói a torre, e essa torre é justamente para dizer: não seremos mais exterminados por Deus, nós teremos condições de ir ao céu. Ali Deus traz a confusão das línguas. Ali também nasce o princípio da feitiçaria, onde o ser humano tem a vontade de controlar Deus. E a gente faz isso quando o ser humano tenta, por mecanismos como uma torre de Babel, ou por uma penitência de joelhos subindo na escadaria, ou por uma corrente de oração, ou por uma campanha disso, daquilo outro. Falei hoje em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, Deus não aceita suborno. Deus não aceita qualquer tipo de adoração, porque Ele continua no centro do cuidado para com aquilo que Ele estabeleceu. Se nós invertermos a ordem, nós somos importantes, Deus é nosso. E nós controlamos Deus. Foi isso que Nimrod quis fazer. E Deus trouxe a confusão das línguas. Mas no capítulo 12, Ele continua e Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus, um que é pagão, e traz para o centro da sua vontade e fala: deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te dar, e serão benditas todas as nações. Interessante que a gente pensa que as coisas acontecem assim, mas quem conhece um pouco de história bíblica sabe que Abraão teve Isaac teve Jacó, pegando aqui os que são mais proeminentes, e Jacó tem José, e esse povo é levado para o Egito. Por que Deus leva o povo para o Egito? E lá ficou 420 anos como escravos, porque quando o Senhor traz Abraão de Ur dos Caldeus, ele ainda é alguém que tem toda uma cultura, todo um histórico de vida. Quando Deus leva o seu povo para o Egito e vai à escravidão, muitos morreram, muitos nasceram, a nação crescia tanto que o Egito ficou incomodado, a ponto de querer matar todos os meninos. Ali eu vejo o primeiro plano da destruição, da promessa de que da serpente, aliás, da semente da mulher, nasceria e esmagaria a cabeça da serpente, porque se os homens fossem exterminados, não teria a nação de Israel, não teria o povo da aliança abraâmica. Se você quiser dar um pulo na história para você ver como tentaram barrar o nascimento de Jesus, lá no Império Persa, quando Esther, rainha da Pérsia, Amã, um descendente amalequita, surge e trama de maneira diabólica destruir a nação de Israel. Mais uma vez, se a nação fosse destruída, o Messias,
chamado Emanuel, que é o sinal que o Senhor dá que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, não nasceria. Se você quer dar mais um pulo para você ver, vai para Herodes. Herodes, quando descobre que o rei dos judeus vem, e nós estamos no mês de dezembro, onde celebramos o nascimento de Jesus. Herodes também tentou barrar a graça do Senhor, mandando matar todas as crianças, tentando chegar em Jesus. Perceba um pouco da história. Deus se move na história, a graça e o amor de Deus se move na história, sustentando a sua promessa. Mas este povo fica 420 anos e Deus levanta Moisés, um tipo de libertador, e diz o povo, com sinais e maravilhas: marchem, marchem. Para mim, uma das páginas mais tristes da história da eleição é quando o povo chega diante da terra e se acovarda. Porque diante do mar, eles não tinham para onde ir, o exército estava atrás. E Deus diz: diga ao povo que marche. Quando eles começaram a marchar, o mar se abriu. Quando a igreja marcha, eu amo aquela música do E a Igreja Vem, que é do. Como é o nome dele? Anderson Freire. Anderson Freire. Quando a igreja vem, a luz vem, as trevas se dissipam, o exército de Deus está passando com vida. As nossas igrejas batistas não suportam essa música, porque não tem noção da alegria que é o povo de Deus marchando. Vocês acham que o povo de Deus marchava no deserto como nós marchamos hoje? Quando o povo estava louvando a Deus, quando a arca é devolvida, você acha que o povo louvava como a gente louva? É que naquela época não tinha foco de artifício, não tinha soltado fogo, tinha feito tudo quanto era movimento, sabe? Que nem a Argentina fez hoje. Pois bem, quando chegam diante da terra, somente Josué e Caleb tinham a visão de Deus. Eles se acovardaram. E diz o texto, se você ler Hebreus, você vai perceber Deus falando na carta aos Hebreus que Deus não suporta covardes, tímidos. E muitas vezes na história, por não compreendermos esse mover da graça, nós nos acomodamos, nos acovardamos e ficamos tímidos diante da tarefa de corrermos a carreira que nos está proposta, de não deixar que nada nos embarace, deixar de lado o pecado que nos envolve e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Este povo no passado ainda não tinha visto Jesus, a cruz ainda não tinha sido estabelecida, mas eles passam 40 anos no deserto e aquela geração covarde morre. Somente Josué e Caleb, os que nasceram, é que entram na terra. Mas o ser humano, ele tem uma inclinação para o pecado. O ser humano, ele tem uma queda que ainda está latente e ele precisa dessa restauração. Entra na terra e logo que entra na terra começam a se misturar, começam a fazer aliança, começam a adorar a Deus estranhos, a ponto de Josué chamar o povo, como diz aí fora, na chincha, chamar o povo arrasando. Escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos vossos pais que estavam além do Eufrates, deuses pagãos, ou se vocês vão fazer como eu, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus em todo o tempo chama seu povo. Ainda no período dos juízes, governado por juízes, o povo tem a mania de ficar olhando o que os outros povos estão fazendo. Nós estamos fazendo a mesma coisa. A igreja tal está fazendo tal coisa, acho que está dando certo. Se a gente colocar na nossa também vai dar certo. Não vai. A roupa que serve em mim não serve em outro. O que vai dar certo é se o meu coração estiver alinhado com o coração de Deus e a graça se mover em nós e através de nós na direção de Deus. Se a gente quiser voltar uma igreja, é simples. Faz aqui a quarta-feira do descarrego, a quinta-feira da vitória, a sexta-feira da libertação, promete um monte de coisa. Você vai ver sempre como é a igreja. Contrata uns dois, como muitos fazem aí, para vir lançando, e você faz uma oração da fé, uma oração fervorosa, o cara sai todo durinho inteiro, fala: olha o milagre, glória, aleluia.
foi nem sustentado pela igreja. Tem hoje igrejas que não querem sustentar seus pastores. Eu fico triste com isso. Começaram a olhar que precisavam de um rei. Eu e você só temos um rei, Jesus Cristo. Escolheu Saul. Samuel ficou indignado, achando que estavam rejeitando ele. E Deus fala para Samuel: não, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Todas as vezes que eu não estou no centro da vontade de Deus, eu estou rejeitando Deus. Eu estou rejeitando a vontade de Deus. Isso vale na área da família, isso vale na área da cidadania, isso vale na área do casamento, isso vale na área do namoro, isso vale em todas as áreas. Todas as vezes que eu não estou no centro da vontade de Deus, eu estou rejeitando Deus. Passou 40 anos, Saul desobedece. Deus dá uma ordem a Saul para destruir os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Quando a nação de Israel está saindo do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, imagine esse cortejo. Quem vai na frente? Crianças, jovens, aqueles que são mais fortes. No meio vem aqueles mais maduros. E lá no fim, quem é que fica? Os idosos, as mulheres grávidas, os enfermos. Os amalequitas se levantaram e começaram a matar o povo de Deus numa emboscada, até a notícia chegar nos guerreiros que estavam na frente. Muita gente morreu e Deus decidiu exterminar este povo. O que foi que Saul fez? Desobedeceu. O que eu aprendo? Uma igreja não pode desobedecer a Deus, porque todas as vezes que nós desobedecemos, nós estamos fora da vontade de Deus. E a graça de Deus que se move na história do tempo, muitas vezes parece que Deus está se movendo para o nosso reino. Saul tinha que destruir tudo, queimar tudo, não aproveitar nada, nem animais, nem riqueza, nem nada. O que foi que Saul fez? Prendeu o rei Agag, deixou o exército pegar alguns animais e despojos e levar para si, separou. Muita gente morreu, outros fugiram. Tanto é que Amã aparece na Pérsia e é um descendente amalequita, quando Saul poderia ter destruído tudo. Se Deus te mandar fazer uma coisa, meu querido, faça. Ponto. Corrija. Conserte. Não faça meia boca. Para Deus não serve meia adoração. Para Deus não serve meia caminhada. Para Deus não serve meia vida. Tem que ser em espírito e em verdade. Samuel entra naquele arraial, naquele acampamento, e Samuel fala assim: que barulho é esse? De sino, de palito de animais. Para mim, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei até assustado, porque eu nunca esperei que Samuel pegaria uma espada. E aí Saul chega, quer justificar: é o povo. O povo queria aproveitar e levar algumas coisas, que era muito desperdício de destruir tudo. Mas olha, eu prendi o rei Agag. E traz para o rei Agag a presença de Samuel. E Samuel saca a espada e corta a cabeça daquele rei. E fala na cara de Saul: muito mais do que sacrifícios, importa obedecer a Deus. Tem gente que hoje quer fazer sacrifícios, quando na verdade eu e você precisamos obedecer a Deus. Saul é destronado. Conhecemos a história de Davi. Davi vence o gigante. Davi vem da linhagem de Jessé. Davi é o menos considerado. O que eu aprendo? Na lógica dos homens, a gente escolhe o mais capacitado, o mais forte, aquele que tem mais presença. Na lógica de Deus, coração, compromisso. Crente descompromissado, misericórdia. Misericórdia. Davi foi perseguido. Davi venceu os filisteus na força do Senhor dos Exércitos. Reina 40 anos. Caiu em pecado. O seu pecado gera consequências para a sua família. Morte na família, estupro na família. O filho do pecado morre.
Mas nasce Salomão. Davi deixa de reinar, Salomão reina mais 40 anos, foram 120 anos de Reino Unido. Quando Salomão morre, Roboão, um dos seus filhos, assume o reino. E na dinastia de Davi, em Roboão, o reino é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Jeroboão lidera uma revolta por conta dos impostos, por conta da dureza de coração, de não querer atender os anciãos. Os anciãos foram aconselhar aquele moleque, dizendo para ele: olha, veja o que o seu pai fez, seja alguém a considerar as queixas do povo, esse povo estará com vocês. O que ele disse? O meu dedo mindinho é como se fosse a coxa do meu pai. E ele manda fabricar um chicote que a gente chama de chicote de escorpião. O que é chicote de escorpião? É com várias tiras de couro e na ponta de cada uma tem um anzol. Então aquele que era castigado por causa da revolta, a pessoa era condenada a uma sentença de apanhar com várias chibatadas, só que toda vez que você batia, os anzóis entravam na carne. Quem já pescou sabe, não dá para tirar o anzol sem dilacerar a carne. Jeroboão leva uma revolta, 10 tribos do norte, chama-se Israel, 2 tribos no sul, Benjamim e Judá. Aí nós temos a nação de Judá. O templo é em Judá, em Jerusalém. Precisou construir um novo templo lá, nova casa de sacerdote. Tiveram 22 reis. Nenhum daqueles reis, e a capital era Samaria, nenhum daqueles reis foram fiéis a Deus. Deus levanta o império assírio e varre Israel do mapa, que nunca mais voltou a existir. É neste tempo que surgem os profetas, para falar no reino do norte e para falar no reino do sul. Deus, com a sua misericórdia e graça, levanta homens. Por que profetas foram levantados? Porque tinha sido colocado para a nação de Israel: o rei cuida da cidadania do povo, o sacerdote cuida da adoração, da lei moral, da lei sacrificial, de tudo isso. Mas quando o sacerdote e o rei estão mancomunados e o povo é escravizado, o povo é extorquido, Deus levanta alguns loucos na face da terra. Alguns camaradas surgem do nada, profetas que vêm e colocam o dedo na cara do rei, como Natan fez com Davi. Levanta vaqueiro como Amós, levanta um Jonas que é rebelde, mas vai lá pregar o evangelho. Levanta tantos homens. Isaías surge pregando justamente no reino do sul. Olha o que aconteceu com o reino do norte. Olha o que aconteceu com o reino do norte. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Lembra que eu falei que o dilúvio, algumas coisas que acontecem, escravidão, juízos de Deus, decretos de Deus. Deus levantou nações ímpias para corrigir o seu povo. O profeta Abacuque chega a questionar esse amor de Deus. Como que o Senhor levanta alguém pior, mais sanguinário, para corrigir o povo? Quem é Deus na história? Eu? Imagina. Você? Como tem uma linguagem lá atrás do personagem do Chico Anísio, ele fala assim: calado, fique quieto, calado está errado, eu também estou. Imagina como é que eu vou questionar o soberano? Que conversa é essa? Isaías pregou neste reino do sul. Isaías foi morto vivo, colocado dentro de um tronco de uma árvore, cerrado ao meio. Mas não deixou de pregar o evangelho. Jeremias foi jogado na cisterna, não deixou de pregar o evangelho. E Deus levanta Nabucodonosor, varre a nação de Israel. Mas uma coisa que eu aprendo na história: o remanescente fiel, Deus sempre preservou. A sua graça sempre esteve presente. Passa 70 anos. Lembra de Jeremias no cativeiro dizendo: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança? 70 anos e chega o tempo de voltar. Pastor Pedro pregou ontem maravilhosamente bem. Eu já peguei esse texto aqui num dia de manhã, quando Deus restaura a sorte de Sião. Eles ficaram como quem sonha, e de fato como quem sonha, porque era impossível. Eles eram escravos e Deus, sabe o que Deus restaura? E Deus
tira o Império Babilônico e entra o Império Persa, porque no Império Persa a política era diferente do Assírio. O Império Assírio varria a terra, expulsava todo mundo, tomava conta. O Império Persa não, vocês voltam para a terra de vocês e pagam impostos para nós. Só assim Jesus pôde nascer em Belém. Miqueias capítulo 5, verso 20 diz que seria em Belém. E tu, Belém, Efrata, vai brilhar a estrela que brilha mais do que qualquer outro lugar, porque ali Jesus ia nascer, o Messias ia nascer ali. E Deus está no centro da história. Lembra de Esdras, de Neemias? Neemias está triste, é um simples copeiro. E Deus move um ímpio e fala assim: está aqui a carta, leva o que você precisar, pode ir lá reconstruir a sua terra. Os crentes hoje tristes ficam quando olham para a condição da igreja do Senhor. Neemias não se acomodou. Uma obra faraônica que eles fizeram em poucos dias. Depois Esdras vem e restaura o culto, a palavra. Zorobabel reconstrói o templo. E nesse período aparece Malaquias, Sofonias, Naum, Ageu, Amós, todos eles. Por quê? Porque justamente o povo, quando vai reconstruir o templo, faz uma coisa medíocre. Vou falar uma coisa para você: se você não tem o melhor para oferecer a Deus, nem ofereça. Se você não tem algo que seja verdadeiro para oferecer a Deus, nem ofereça. O primeiro templo, Salomão, era impecável em termos de tudo que tinha de valor, a ponto de Davi dizer para o povo: não traga mais nada, chega, já deu. O de Zorobabel, o povo esqueceu o templo e começou a construir a sua vida e as suas casas. Chegamos ao período de 400 anos de silêncio de Deus. Ali, período interbíblico, onde 2 páginas em branco está na sua Bíblia para representar isso. 40 anos de silêncio, até que uma voz que clama no deserto rompe, falando que é chegado o reino de Deus. Jesus nasce em Belém. A promessa se cumpre. A salvação e a graça do Senhor continua desde o Gênesis. Jesus vem para nos redimir. O Verbo que se fez carne, o advento, a chegada do Verbo, muda toda a história. Porque agora nós não temos mais alguém que não possa representar a altura. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, e ele faz um sacrifício que era para mim e para você. Aquele que tinha toda a glória, se esvazia da sua glória. Aquele que tinha tudo ao seu redor, ele se esvazia e nasce numa manjedoura. Completa a obra da salvação na cruz, morrendo por nós, vencendo a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus morreu, o pecado tentou agarrar Jesus. Só que ele não tem pecado. A morte não pôde deter, não pôde segurar. O amor de Deus venceu em nosso lugar. Eu e você não podemos correr qualquer coisa, desanimados. A graça nunca deixou de estar presente na história. Uma igreja movida pela graça, ela é grata, ela sonha, ela não mente e ela não desanima. Ela não desanima. O Espírito Santo de Deus é derramado. Torre de Babel trouxe a confusão das línguas. O Espírito Santo de Deus, todos ouviram na sua própria língua. Deus transforma aquilo que era separado em um único povo, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. E a minha pergunta desde o começo é: como você vai escapar se negligenciar tão grande salvação? Essa salvação é para você, meu amado. Você que está aqui hoje, essa salvação é para você. Ser humano nenhum pode ofertar nada a Deus. Eu vou viver 70, 80 anos e vou agradecer a Deus. Como que um ser humano finito, terreno, pode oferecer alguma coisa ao Criador dos céus e da terra?
nos sustentou e tem nos sustentado. Levanta pandemias, permite que alguns sejam retirados e outros são preservados, fugindo à lógica da humanidade. Deus preserva, Deus sustenta. Como que você vai escapar se negligenciar tão grande salvação? Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Salvação é algo que vem de fora. Quando nós estamos no UTI, quando tem que ter uma manobra, uma intervenção, um ressuscitar, aquele que está doente não pode fazer nada, é o médico, é o enfermeiro, é toda a tecnologia que te resgata. Se você está morrendo afogado, alguém tem que ir ao seu encontro te resgatar. Se você está preso numa ferragem de um acidente, tem que vir alguém de fora te resgatar. Salvação não se produz. Salvação é graça. E Deus quer salvar. E uma igreja movida pela graça não pode negligenciar a grande salvação e se calar. Uma igreja movida pela graça, ela tem que ser como aqueles que falam pelos cotovelos do amor de Deus, do amor gracioso do Senhor. Eu queria convidar você a assistir um vídeo, encerrar a minha palavra, dizendo para você: nós temos a melhor mensagem, o melhor presente, e não é nosso, é para compartilhar. Uma igreja movida pela graça, ela não para, porque a graça nunca parou. A graça sempre se movimentou. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando.
Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São uns gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3.
A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Antes de orar, eu queria dar oportunidade. Se há alguém no nosso meio que ainda não assumiu um compromisso real com este amor de Cristo, hoje é dia em que o barco da salvação está lançando um salva-vidas até você. Hoje é dia de você voltar para casa, tá? Hoje é dia de você dizer: eu aceito este presente e a graça do Senhor. Deus moveu a sua graça na história até que Jesus pisou nessa terra para te salvar. A Bíblia diz que Ele não quer que nenhum se perca, inclusive você. Então hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus. Se alguém que entendeu a mensagem da cruz quer declarar hoje que a salvação chegou, faça só um sinal. Eu vou chamar você aqui na frente. Eu quero orar por você. Se alguém quer se reconciliar com o Senhor, não levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? Está aceitando esse bote salva-vidas sendo lançado? Levante sua mão, não deixe para mim. Declare que a mensagem do amor de Deus foi compreendida por você. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só somos filhos por adoção, porque o pecado nos separou de Deus. Nós só voltamos para o centro da vontade de Deus por meio de Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a única verdade. Como você vai escapar se você negligenciar essa salvação? O marinheiro tinha uma escolha: ficar no barco confortável. Ele abriu aquela porta e se lançou no mar que ele não podia para salvar. Jesus abriu mão da sua glória, pisou nessa terra para te salvar. Você não pode sair daqui sem responder no seu coração o que você vai fazer se você negligenciar essa salvação. Há alguém que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar com o Senhor? Só faz o sinal que eu estou orando por você e por você. Há alguém? Não vou me prolongar. E para a igreja, não fique no barco. Não olhe para as dependências deste barco. Olhe para o desafio. O que adianta ter o melhor barco se ele não cumprir o propósito? Jesus disse: ide por todo o mundo. Corra uma carreira, não se desanime. A esperança está em Deus. Não negligencie. Você tem uma tarefa de completar esse time, trazendo o pastor e irem para o propósito.
e estando no propósito, o Senhor arruma tudo que o Pai precisa. Vamos orar? Vou pedir ao nosso irmão Armando Marcon que encerra a Deus este culto com a palavra de oração. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu dou graças ao Senhor, porque hoje, nesta noite, eu ouvi uma mensagem verdadeira, uma mensagem que veio verdadeiramente do fundo do coração do Senhor. Por isso eu dou graças ao Senhor. E eu peço bênção do Senhor para a viagem do nosso irmão José Carlos, que vai conhecer o seu sogro. Que essa bênção seja dada a ele e que seja vinda a nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe. Uma ótima semana na graça do Pai. O casal que nos visitou, Deus abençoe. Volte mais vezes. Amém. A senhora nem falava volte mais vezes, que era para estar aqui.